Começar a apresentar. Bom, oficialmente o desafio da aula anterior era fazer esta construção. Era a partir de um triângulo ABC. Construir a circunferência inscrita e as três inscritas. Aí, marcar os pontos de interseção, estes três, da inscrita com os lados do triângulo. A partir desses três pontos, dá para... Eu posso... a partir desses três pontos, unir esses pontos com o vértice no lado oposto. Essas três sevianas são as sevianas de Llegone e elas concorrem no ponto de Llegone. Este é o incentro, não? A partir do incentro, projetando diagonalmente para os lados, encontra esses pontos, os pontos de contato do ciclo e aí determina este triângulo que chama triângulo de contato. Então, essa é uma parte da construção. E aí depois tinha o ponto de Naia, que com os pontos de contato dos ex-incírculos com os lados do triângulo ABC. Então, estes três pontos. Unindo esses pontos com o vértice no lado oposto, tem as sevianas de Naia e a concorrência delas três é o ponto de Naia. Então, era só para ilustrar, é um exercício de construção, ilustrar o ponto de Naia e o ponto de Llegone. E aí tem a reta de Euler e a reta de Naia. A reta de Euler conecta ortocentro, baricentro e circuncentro. E a reta de Naia, incentro, baricentro e o ponto de Naia. Nos dois casos tem uma relação de 2:1. De HY duas vezes YO, da mesma forma que NY é duas vezes YI. Isso dá para provar esse resultado também. Bom, então esse era o desafio da aula anterior. É um desafio de construção, não é propriamente um problema. E, de fato, vamos falar agora do assunto da aula de hoje, que seriam justamente as circunferências inscritas. Professor? Sim, pode falar. Essa construção que o senhor acabou de mostrar, ela está, o desenvolvimento, os passos estão todos na gravação? Não entendi direito. Esse desenvolvimento que o senhor acabou de mostrar agora. Sim. Eles estão os passos todos do desenvolvimento estão na gravação aí? Eu não tenho todos os passos. Se você quiser, dá para fazer ao vivo, mas o que eu tenho, quando aqui na aula, no desafio, eu vou lá na aula, não? Essa é a aula sobre incentro. Foi na aula 6. Isso, não? Até D06 aqui. É. Aí clica aí
E mesmo que você não envie o seu, você pode entrar aqui, previsualizar questionário. Em princípio, se você faz a sua, pode colocar o seu link aqui, a sua resposta aqui. Mas mesmo que você não tenha feito, não consiga por algum motivo fazer, você pede para finalizar e aí tem que confirmar 2 vezes, enviar tudo e terminar. De novo, enviar tudo e terminar. Tem que confirmar 2 vezes. E aí foi que he enviado oficialmente o desafio. E aí eu sempre coloco aqui que este pedacinho aqui embaixo é como uma retroalimentação. Então eu fiz neste link aqui. Eu posso colocar no fórum também, se quiser. Pode colocar no fórum, então, se Eu der para colocar. já deixo lá no fórum. Fica também mais rápido, não? Aqui o caminho é mais longo. Vou colocar no fórum já. Tá bom. Assim fica mais fácil. Fórum. Acrescentar novo tópico. Desafio da aula 6. Enviar mensagem ao fórum. Pronto. Aí tem o arquivo. Dá para copiar, abrir, ver os passos. Dá para... Tá bom, então. Tá bom, obrigado. Nada. Estava voltando aqui a falar um pouco da... Acho que um pouco a gente já falou na aula anterior sobre... Para falar de... A gente precisa falar de bissetrizes. Então, o que mostrei que se eu tenho 2 retas, o ponto somente equidista está na mesma distância das 2 retas quando está na bissetriz. E se o ponto está na bissetriz, está a mesma distância das 2. Aqui é para verificar. Mas isso é qualquer lugar do espaço, não? Então, também pode ser se aqui eu tenho o ângulo X ou Y, o ponto pode estar fora dessa área do ângulo. E aí o ponto vai equidistar do prolongamento. Prolongo o Y. É um prolongamento. Está considerando como reta, o ponto só equidista reta quando está em uma bissetriz. E neste caso, esta bissetriz é a bissetriz externa. Então, se o ponto está em uma bissetriz interna ou externa, então ele equidista dos lados de um ângulo ou dos seus prolongamentos. E qualquer outro ponto está a diferentes distâncias dos lados do ângulo. Não? Este é um arquivo aqui só para verificar, não demonstra nada. Agora, outro detalhe é a concorrência. A gente falou da concorrência das bissetrizes internas. Mas se a gente pegar 2 bissetrizes, aqui neste ponto tem o triângulo ABC e estende o lado AC. E aí este ângulo seria um ângulo externo. O ângulo EA. B, um ângulo externo em A ao triângulo ABC. A gente pode construir esta reta aqui, que é a bissetriz desse ângulo externo. E analogamente a gente pode fazer por baixo. Aqui no vértice B, a gente estende o lado BC e constrói esta bissetriz aqui. Elas se intersetam em um ponto. Esse ponto IC, índice C. Como está em 2 bissetrizes, esse ponto vai estar na mesma distância deste lado
Y de este lado, por estar en esta bisectriz, esta distancia es igual a esta. Por ahí, ese punto también que está en esta bisectriz, significa que esta distancia, si está en esta bisectriz, tiene que estar a la misma distancia de este lado que de este. Entonces, esta distancia igual a esta, significa que las tres distancias son iguales y ese punto es lo mismo. Ele está a mesma distância do lado BC, ou da reta BC, e da reta AC, e consequentemente esse ponto está na bissetriz do ângulo aqui em C, no vértice C, do ângulo interno. Então tem a concorrência de uma bissetriz interna e duas externas. Isso é o centro do círculo S inscrito do triângulo ABC correspondente ao vértice C. Então, essa é essencialmente a demonstração da duas bissetrizes externas e uma interna são concorrentes. Aqui, na figura anterior, eu mostrei somente uma circunferência S inscrita. Então, de fato, a gente consegue construir três. Uma correspondente, tem o triângulo ABC, e esta é a S inscrita correspondente ao vértice C, S inscrita correspondente ao vértice B, e S inscrita correspondente ao vértice A. Então, a gente consegue construir três circunferências S inscritas, e esta em vermelho é a circunferência inscrita. Então, os centros são aqui o I é incentro, e estes três são incentros. Eles formam um triângulo que é chamado triângulo E-central. Triângulo E-central correspondente ao triângulo ABC. Na aula anterior a gente falou do teorema da bissetriz interna. Também vale o teorema da bissetriz externa. Então, aqui estamos considerando a bissetriz externa neste vértice A. O que é que vai falar o teorema? Que o lado AB está para QB da mesma forma que o lado AC está para QC. Esse é o teorema da bissetriz externa. Aqui está a demonstração, tem os passos. O primeiro passo é construir, passando por B, uma reta paralela à bissetriz externa. Estas duas são paralelas. E aí, como tenho duas paralelas, sim, vou ter ângulos alternos entre paralelas e correspondentes entre paralelas. Então, este ângulo com este são alternos entre paralelas e por isso são congruentes. E estes dois são correspondentes entre paralelas e também são congruentes. E justamente como estes dois ângulos são congruentes, o triângulo ABB' é isósceles. Significa que AB tem a mesma medida que AB'. Então, que vai aparecer aqui no próximo passo. E para concluir, utiliza o teorema de Tales, porque agora tem duas paralelas, estas duas paralelas, e duas transversais, CQ e CA. Então, utiliza o teorema de Tales.
vou seguir aqui a ordem no texto. Belinha, este pedaço, está para CA. Belinha está para CA. Da mesma forma que BQ está para CQ. Ese pelo teorema de Tales vale esta primera igualdad. O único que muda para el segundo paso es que en lugar de utilizar Belinha, troca por AB. Ese Belinha troca por AB o por BA. Y ahí tenga a expresión para o teorema da bicentrice externa. Teorema da bicentrice externa. Di fatto, puede ser escrito de forma compacta. Teorema de bicentriz externa, teorema de bicentriz interna, todo puede ser escrito con una única ecuación, esta de aquí. Y simplemente este se llama teorema de bicentriz. Este tengo triángulo ABC. Y ahí este va a analizar a bicentriz interna, esta amarelina. Y a bicentriz externa, esta de aquí. A bicentriz interna tengo o P da bicentriz este punto P e o P da bicentriz externa o ponto Q. Então, se eu quero o teorema da bicentriz interna, é só considerar esta primeira igualdade. AB está para C, da mesma forma que PB igual ao PC. Este sería el teorema de bicentriz interna, que estoy escribiendo aquí. Si quiero teorema de bicentriz externa, entonces es considerar esta fracción con esta de aquí. Y eso define o teorema de bicentriz externa. También se define que ahí no precisa tener un triángulo. Eso tener 4 puntos Q, B, P y C. A partir de esta igualdad de aquí, se fala que o P y Q dividen armónicamente o segmento BC. Entonces, ellos forman una cuádrupla armónica. Y también puede ser falado que B y C divide armónicamente o segmento QP. Entonces, justamente a partir de esta segunda igualdad se define o que es división armónica o cuádrupla armónica. Y también, si usted tiene un segmento BC, o P y Q es el diámetro de la circunferencia de Apolonio. Entonces, todo es obtenido a partir de esta expresión de aquí. Esa figura es feita cuando esa constante está entre 0 y 1. Si la constante fue mayor que 1, entonces o ponto P está más perto del vértice C y la circunferencia de Apolonio sería la direita del triángulo mostrado. Bom, isso é, lembrando o teorema da bicentriz, porque agora a gente utiliza para encontrar as medidas partindo de bicentrices. Bom, isto a gente vimos na aula anterior. Aqui tem as 3 bicentrices internas, no vértice C, no vértice A e no vértice B, ou em círculo, e as projeções do centro, os pontos de contato, seria D, E e F, e vimos que como tenho 2 segmentos tangentes a uma circunferência, aqui AF é igual a AD, BD é igual a BE, e CE é igual a CF.
Então, esses três segmentos a gente começa chamando de X, Y e Z, e depois dá para escrever eles em função do semiperímetro do triângulo. Então, o X é P menos A, o Y é P menos B e o Z é P menos C. Então, dá para ter uma métrica do triângulo em função das bissetrices internas. Isso a gente vimos na aula anterior. Agora, vamos ver como é essa métrica. Também existe uma métrica em função da bissetriz externa. Aqui tem a circunferência S escrita, relativa ao vértice B. O que se demostra é que BJ, esta distância de aqui, as tangentes de um ponto na circunferência, as duas têm o mesmo comprimento, os segmentos tangentes. BJ é igual a BL. E se demonstra também que essa distância é igual a um semiperímetro. Essa distância é igual a P. Essa distância é igual a P. Então, se este pedacinho é oposto ao vértice C, Czinho minúsculo, ou C minúsculo, e tudo tem que somar P, então este pedaço daqui, JA, é P menos C. E esse pedaço é igual a este, a E, porque esses dois segmentos são tangentes a esta circunferência. Análogamente, deste lado, a soma tem que ser P, só que este pedaço daqui é Azinho, porque é oposto ao vértice A. Então, LC é P menos A, e LC é igual a CE. Este pedaço daqui também é P menos A. Então, utilizando as bissetrices, tanto internas como externas, ficam definidos todas as distâncias. Dá para calcular todas as distâncias em função do semiperímetro do triângulo ABC. Agora tem outro resultado importante, que tem alguns problemas que exploram esse fato. Aqui eu tenho o triângulo ABC, o triângulo inscrito e o triângulo S-inscrito. Os pontos de contato de cada um deles são diferentes. Este é o ponto de contato do triângulo inscrito e este é o ponto de contato do triângulo S-inscrito. O que se demonstra aqui é que o ponto médio, este ponto M é ponto médio tanto de NBF como de C e A. Então, M é ponto médio de dois segmentos, NBF e CA. Então, este ponto M fica, por definição, é ponto médio, mas é o mesmo ponto médio para dois segmentos diferentes. Essa distância é proporcional à diferença dos lados. Se eu tiver um triângulo isósceles, se eu tenho que AB igual a BC, o ponto de contato é o mesmo para os dois. O ponto de contato do inciclo e o S-inciclo é o mesmo para os dois. Então, eles só ficam diferentes. Esse ponto de contato fica diferente. Este ponto fica diferente deste. Quando AB e BC não têm a mesma medida. Então, dá para calcular esta distância de M a F, que é a mesma que de M a NB, como o módulo da diferença entre este lado, BC, que é Azinho,
y este lado AB, que es así, dividido 2. Entonces, tengo una formulilla que permite calcular aquí también cuánto vale esta distancia, que es la misma que esta otra de aquí. Entonces, utilizando bicentrices, ten fórmula para calcular todo. Ese es un poco moral de historia. Utilizando bicentrices, existen fórmulas para calcular cualquier pedazo do. Quando a gente falou de áreas, falamos que existia uma fórmula para calcular a área do triângulo ABC, utilizando o raio da circunferência S inscrita. Então, este é o centro, IC, é o centro da circunferência S inscrita. Então, estas três distâncias, ICL, ICE, ICJ, essas três distâncias são idênticas. E dá para calcular a área deste triângulo e a fórmula fica em função deste raio, dessa distância, RC. Então, esse procedimento já vimos lá na aula de áreas. Em princípio, tem que considerar a área do triângulo é a área da figura toda, menos este pedaço. E aí calcula a área desse pedaço, que termina sendo 2 vezes a área deste triângulo aqui. E a área desse triângulo aqui é este lado, vezes a altura. Então, no fim, se chega a uma fórmula relativamente simples, que a área do triângulo ABC seria o raio da circunferência S inscrita, vezes P menos C. P menos C. Então, é a mesma letrinha que aparece aqui. Se eu faço circunferência S inscrita relativa ao vértice C, a letrinha que aparece aqui é o C também. É uma forma de memorizar a expressão. Na aula anterior também comentei desta figura. Eu aqui agora apresento com passo a passo. Mas essencialmente era... Eu tenho o triângulo ABC, o incírculo, o circuncírculo e o S-incírculo. E aqui tem a bissetriz, este segmento aqui, é a bissetriz relativa ao vértice A. Então, estes dois ângulos são congruentes. Se a gente estende esse segmento, tem um momento que ele encontra o circuncírculo. Então, este ponto E. O que se demonstra que este ponto E, ele é equidista a esta mesma distância de C, de B, do incentro e também do S-incentro. Então, esse ponto E tem a propriedade, a partir dele eu posso construir outra circunferência que passa por I, por B, por IA e por C. Esses 4 pontos formam um quadrilátero inscritivo. Então, aqui tem os passos, eu tinha mencionado um pouco na aula anterior. Primeiro se mostra que este ângulo, como aqui eu tenho um quadrilátero inscritivo, AB, E e C por construção, este ângulo é congruente com este, porque está enxergando esta corda. E, análogamente, este ângulo é congruente com este, porque está enxergando esta corda. E agora, se esses dois ângulos são congruentes, este triângulo tem que ser isósceles, e este lado igual a este. Por outro lado, como aqui é em centro, este segmento também é bissetriz. Estes dois ângulos chamei de beta.
Y este ángulo de aquí es un ángulo externo. Entonces asoma dos internos no adyacentes, alfa más beta. Este ángulo es alfa más beta. Y aquí también tenga alfa más beta. Entonces este ángulo o ángulo EBI es igual al ángulo EIB. Entonces significa que este segmento es congruente con este. E finalmente, no terceiro passo, o que a gente analisa tem que analisar vários triângulos. Tem que analisar este segmento é uma bissetriz. Então, este ângulo daqui, o ângulo JB e A, tem que ser igual a IABC. Todos estos son conocidos. Entonces, analizar aquí a soma de todos estos tiene que dar 180. Con la suma de todos tiene que dar 180. Se encuentra que este ángulo tiene que ser 90 menos beta. Primero se analiza eso. Tiene que ser 90 menos beta este de aquí. O triángulo B, J y A. B, J y A. Si este 90 menos beta, este tiene que ser beta de aquí. Este ángulo tiene que ser beta. Y ahora se calcula este ángulo y este ángulo de aquí. Y se muestra que los dos tienen que ser 90 menos alfa menos beta. Eso significa que ese triángulo es isósceles y consecuentemente este segmento es congruente con este. Entonces, estendendo a bissetriz até encontrar o circuncentro, o circuncírculo do outro lado, determina um ponto que equidista do incentro, do exincentro e dos outros dois vértices do triângulo. Essa é a propriedade. A partir dessa propriedade, permitia, a gente também falou na aula anterior, calcular a distância de Euler, que é a distância entre incentro e circuncentro. Então, a distância de Euler fica em função do raio da circunferência circunscrita, esta expressão daqui. A distância circuncentro-incentro quadrado é igual ao raio da circunferência circunscrita vezes o eje menos 2 ejezinhos, o raio da circunferência inscrita. E aí tem o procedimento também. Já tínhamos mostrado que estes dois são congruentes. E tem que projetar o circuncentro sobre este segmento. Esse triângulo é isósceles. Estos dois ángulos são iguais. Y este triángulo de aquí se demuestra que es congruente con este, porque para esta corda yo tengo un ángulo inscrito, este es un ángulo inscrito, y este es el ángulo central. O ángulo central es 2 veces o ángulo inscrito. Consecuentemente, ese ángulo va a ser igual a este, que también es igual a este, porque este es un triángulo isósceles, bisectriz coincide con altura. Y ahí gente llega finalmente que este triángulo es semejante con este. Y eso permite calcular, escribir a proporcionalidad de dos lados. Y en un fin de cuentas, gente calcula a distancia
incentro, ortocentro, utilizando a ideia de potência de ponto. Isso a gente viu na aula anterior também. Então, essa é a demonstração do cálculo da distância em centro circuncentro. Eu falei errado. Em centro circuncentro. Então, aqui tem 3 problemas que aparecem resolvidos lá no material. Eu fiz adicionei aqui no ambiente GeoGebra. O primeiro problema é este daqui. São 3 problemas muito bonitos. He dado um triângulo. M é o pé da bissetriz interna do ângulo A. N é o pé da bissetriz interna do ângulo B. A gente tem que supor que MN é bissetriz interna do ângulo AMC. Ou no triângulo AMC, vértice M, MN é bissetriz interna. Então, estos dois ángulos são iguais, estes dois ángulos são iguais, e estes dois ângulos são iguais. Esse é o ponto de partida do problema. O que está pedindo é calcular a medida deste ângulo aqui. Está pedindo calcular a medida desse ângulo aí. E aí a chave é identificar que se estes dois ângulos são iguais, aqui eu tenho uma bissetriz. Mas aqui eu tinha também outra bissetriz. Então eu posso focar neste triângulo aqui em destaque. E eu vou ter uma bissetriz interna e uma bissetriz externa. Então esse ponto N pode ser visto como centro da circunferência S inscrita correspondente a este triângulo relativo ao vértice B. E se esse ponto é o centro da circunferência S inscrita e ele está conectado com o vértice A, então ele é uma bissetriz externa no vértice A. Isso significa que este ângulo é igual a este ângulo. E aí, por hipótesis, esos dois serão congruentes. Agora sei que este é igual a este, então os 3 têm que ser idênticos e os 3 têm que somar 180. Aí eu determino que cada um deles tem que medir 60. A ideia é que cada um desses pedacinhos mede 60. Então, neste ángulo A, que era o ângulo BAC, a medida é 120 graus. Esse era o primeiro problema, é perceber que existe um S-incentro, que esse ponto N é um S-incentro. E agora, bom, consegui. Esse não dá para voltar. Bom, este daqui é um pouco mais elaborado, mas utiliza a mesma ideia 2 vezes. Aqui de partida, o que a gente sabe, tem um quadrilátero, A, B, C, D. Este ponto é a interseção das duas diagonais desse quadrilátero. E estão pedindo determinar um ângulo, o ângulo AED. Como estes dois ângulos são iguais, este segmento DC tem que ser bissetriz. É bissetriz no vértice D. E a outra ideia é
Aquí 40 y 70. Estos dois somam 120. Mas 40 e 70 é 110. Então, se a gente faz estende aqui o segmento AB, aqui eu tenho 70 e 70, para que dê 180. Então, significa que este ponto, este segmento é uma bicentriz externa. Eu tenho uma bicentriz externa. Por hipótesis, já eu tinha, e aqui estende este segmento também. Aqui já eu sabia que era 60 e 60. Por hipótese, eu tenho aqui 60 e 60. Se estende para cá, os três têm que somar 120. Então, este daqui em cima é 60. E por isso este segmento se transforma em uma bicentriz externa. E análogamente este segmento. Porque aqui, estendendo, eu vou ter 70. Então, este segmento, que não foi dado como hipótese, ele vira uma bicentriz externa. Com essa análise. Aqui vale 70, aqui vale 70. Eu tenho uma bicentriz externa no vértice B, do triângulo ABD. E tenho uma bicentriz externa no vértice D, do triângulo ABD. Duas bicentrizes externas se encontram em um essincentro. Isso significa... bom, aqui eu tenho 60 e 40, dá 100, tudo isso tem que ser 80. Este ângulo que eu não conhecia tem que ser 80. Mas este segmento era uma das diagonais, então, e ele passa por um essincentro, então esse segmento tem que ser uma bicentriz. Por isso aqui é 40 e 40. E aí, se eu tenho 40 e 60, aí encontro que este tem que ser 80 pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Tem outros problemas resolvidos. Que novamente vai utilizar essa ideia dos essincentros. Então, aqui, neste caso, é dado um triângulo, estão falando que AF, BE e CH são bicentrizes do triângulo ABC. Aqui de cara, você sabe que tem três bicentrizes internas, 60 e 60. Esta bicentriz, embora a gente não conheça os ângulos, e esta bicentriz interna, embora a gente não conheça os ângulos. Aqui já é suspeito que 60 e 60, se a gente estende para cá, se a gente estende a semirreta BA, eu vou ter um ângulo de 60. Mas também, se a gente estende a semirreta CA, também vou ter um ângulo de 60. Porque os três têm que somar 180. Então, inicialmente, se estende a semirreta BA, aqui tem 60. E agora se foca neste triângulo, no triângulo BFA, como aqui é 60 e 60, esta é uma bicentriz externa. E esta era uma bicentriz interna. Então, significa que esse Y é um essincentro. É o centro da circunferência essinscrita que vai tocar este lado. Aqui não tem segmento nenhum. Mas como eu sei que este centro de circunferência é inscrita, dá para construir este segmento. O segmento FY. E esse segmento vai ser bicentriz externa. Então, eu posso... O ponto Y é centro de circunferência é inscrita.
Y este segmento de aquí va a ser una bisectriz externa. Este segmento divide en dos ángulos de igual medida. Ok, entonces tienen que probar que esos 3 puntos determinan un ángulo recto. ¿O qué pedo problema? Y ahora es repetir el proceso en lugar de extendiendo de esta forma, utilizando la semijecta CA. Repito el proceso, utilizando esta semijecta. Como 3 tienen que sumar 180, aquí tienen que ser 60 también. Entonces, si aquí es 60 y 60, este segmento es una focando en este triángulo ahora, un triángulo AFC, o segmento AB es bisectriz externa. Y esta, por hipótesis, era bisectriz. Entonces, yo tengo 2 bisectrices que se encuentran en H. Entonces, H es sin centro, relativo al triángulo AFC. Da para construir una circunferencia con centro en H, que va a ser tangente a prolongaciones de los lados y a este lado AF. Y eso significa que este segmento que no estaba construido, HF, es una bisectriz también. Entonces este ángulo, o ángulo en verdinho, estos 2 ángulos, HFB y HFA, ellos son congruentes, estos 2 ángulos. Y pronto, aquí yo tengo 180 tem que ser igual a 2 alfa mais 2 beta. Então, alfa mais beta tem que ser igual a 90. E aí demonstra que esse ângulo HFY tem que ser um ângulo reto. Esse é um problema bem bonito também. Relativo a esses círculos, um resultado importante é o teorema de Feuerbach. E aqui ele se refere. Aqui tem o triângulo ABC. Triângulo ABC. Temos o incírculo. Os 3 círculos. E o círculo de 9 pontos do triângulo ABC. O teorema de Feuerbach, o que fala é que o círculo de 9 pontos, ele é tangente como um círculo. Aqui este ponto de tangência se tocan en un único punto. El tangente internamente con o incírculo y tangente externamente con los 3 círculos. Então, o círculo de 9 pontos tangencia internamente con o incírculo y externamente con ese círculo. Eles se tocan en un único punto. Esse é o teorema de Feuerbach. Esta é uma construção trabalhosa, mas é bonita, é bom treinar. Se a gente faz bem todos os elementos de construção, isso vale. Se verifica o teorema de Feuerbach, que em qualquer caso essa afirmação é verdadeira. O círculo de 9 pontos tangencia os 3 círculos e tangencia o incírculo. Para demonstração do teorema de Feuerbach, ainda tem que utilizar vários resultados preliminares. E a demonstração utiliza a transformação de inversão também. Então, vou citar brevemente aqui
as etapas para a demonstração. Inicialmente aqui tenho o triângulo ABC, tenho o incírculo e a circunferência de 9 pontos. A circunferência de 9 pontos aqui está definida pelos 3 pontos médios. A linha é o ponto médio do lado BC. B' é o ponto médio do lado AC. E C' é o ponto médio do lado AB. Então, o ciclo de 9 pontos fica determinado por esos 3 pontos médios. E o primeiro resultado que vai falar aqui é que se a gente pega está falando, essa é a segunda reta tangente interna às circunferências inscritas, K e S inscrita D. Eje, esta daqui, é uma circunferência tangente a C9 que passa por B'. O resultado que vai falar aqui é que essas duas retas são paralelas. Então, a partir do ciclo, eu sempre posso, eu tenho o triângulo ABC, posso construir o ciclo de 9 pontos. E eu vou construir a reta tangente, significa que é perpendicular, aqui com o centro do ciclo de 9 pontos. Esta reta eje é tangente ao ciclo de 9 pontos. E agora esta reta S é uma tangente comum com o incírculo e o S incírculo. Essa S é uma tangente comum externa. Ela tangencia tanto o incírculo como o S incírculo. O que se demonstra nesta primeira etapa é que essas duas retas, S e eje, são paralelas. E aqui tem vários passos. Primeiro chama K a este ponto de interseção entre eje e o lado BC. E vai comparar estes dois ângulos. Este ângulo com este ângulo. Relativo a este segmento a linha B'. A linha B' faz parte do ciclo de 9 pontos, é uma corda do ciclo de 9 pontos. Então, aqui eu tenho um ângulo inscrito e aqui tem um ângulo de segmento, porque por construção, este ângulo é reto. A reta eje tangente com C9. Então, esses dois ângulos são ângulos de segmento. É igual ao ângulo inscrito relativo à mesma corda, a corda linha B'. A seguir, este segmento B', C' é base média no triângulo ABC. B', C' é paralelo com BC, são pontos médios. Então, o quadrilátero, a linha C, B', C' é um paralelogramo. Este segmento B', C' tem a mesma medida que a linha C. E em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Para um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, esses dois ângulos são congruentes. Na próxima etapa,
Se marca este ponto E, que é a interseção de S com AC, e marca o ponto L, que é a interseção de S com BC. Esta reta é bissetriz, porque estas duas retas tangenciam o incírculo. E ela é a reta que passa tanto por incírculo como esse incírculo. Então, esta reta aqui é uma reta bissetriz. Isso significa que estes dois ângulos aqui embaixo, EBC e EBA, são congruentes. E, adicionalmente, estes dois aqui, cor de rosa aqui, também são congruentes, ou BEL e BEA. E aí, consequentemente, vai ter que o triângulo ABE, por ângulo a ângulo, e tem um lado comum, eles são congruentes, os triângulos ABE e LBE. Tem dois triângulos congruentes aqui, BEL, BEL e BEA, dois triângulos congruentes. E aí chega a conclusão que este ângulo aqui em cima é igual a este aqui embaixo, e que BA é igual a BL, porque é de triângulos congruentes, um par de triângulos congruentes. E finalmente aqui, aí te marca este ponto N, que é a interseção de S com esta reta, a reta BA. E agora vai ter outro par de triângulos congruentes, vai ser o BLN e o BAC. ¿Por qué son congruentes? Porque estos dois ángulos son congruentes. Estos segmentos son congruentes. Y este ángulo é comum para os dois. Este é um ângulo comum para os dois triângulos. Tem o triângulo BLN e o triângulo BAC. Então, esses dois triângulos são congruentes, significa que este ângulo vai ser congruente com este. Bom, mas se este ângulo é congruente com este, e este ângulo era congruente com este, então tem estes dois ângulos contados. Este segmento, AB', é base média do triângulo ABC. Então, ele é paralelo com BA. Então, a gente vai ter que AB' paralelo com este. Esses ângulos são iguais. E este é o ângulo aqui, por serem ângulos formados por dois pares de paralelas, esta é paralela com esta. Os ângulos são iguais, essas duas têm que ser paralelas. Eu tenho um par de paralelas, um par de ângulos iguais, então os ângulos, os lados que formam a outra parte do ângulo tem que ser de retas paralelas. E aí a gente chega à conclusão que esse eje são retas paralelas. Esse é o primeiro lema, para conseguir demonstrar que o círculo de 9 pontos é tangente tanto ao incírculo como ao esse incírculo.
Ese es el primer resultado. Un segundo resultado, un segundo lema, de nuevo, ahí tengo el triángulo ABC, o en círculo y OS sin círculo. Aquí va a utilizar semejanza de triángulo también. Entonces, define estos dos puntos, YB y NB, o que son los puntos de contacto. Este es el punto de contacto de un círculo con el lado AC y NB o punto de contacto de ese círculo con el lado AC. O este é o belinho, ponto medio do lado AC, que ya sabe también que ese belinho es punto medio de YB y NB. Ese es un resultado que gente ya tenía probado anteriormente. Y lo que se quiere probar aquí es que I y B dividen armónicamente el segmento BE. Entonces, tengo segmento BE. Y lo que se quiere probar que I y B dividen armónicamente ese segmento. Porque eso va a ser importante en la hora de utilizar la transformación de inversión. Aquí van a aparecer dos semejanzas de triángulos. Anteriormente se mostró que estos dos segmentos son congruentes. Faltó aquí a letrina. Aquí estos ángulos son iguales por opuestos por los vértices. Y va a comparar los triángulos B, YCI, B, YCI, este triángulo pequeño aquí, con BNC y B. Aquí tengo dos ángulos rectos y un ángulo común. Entonces, esos dos triángulos son semejantes. Entonces, vale esta relación de semejanza aquí. Esa es una primera semejanza. Ahora tengo una segunda semejanza que va a ser entre este triángulo y YBE y IBE, NBE. Entre este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. Aquí claramente tengo ángulos opuestos por los vértices. Y como la gente sabía que a razão entre o raio da inscrita e da ex-inscrita segue esta forma, puede-se afirmar que estas distâncias YB e IB, NB, IB, NB, IB, NB, este de aquí, é igual a R' dividido R grande, R maiúsculo. Aqui tem os passos para seguir. E finalmente se chega à proporcionalidade que a gente queria. Que esse tipo de proporcionalidade fala que existe que os pontos I, notem que aqui o I repete, o IB repete, o B repete e o E repete. Então, quando tem esse tipo de repetição, isso significa que I e IB dividem harmónicamente
B o también que I y B, que B y E dividen armónicamente I y B. Entonces ese es un segundo resultado. Ten más otros resultados preliminares antes de fato atacar a demonstração do teorema. E é que aqui estendendo o lado AC, a gente projeta o ponto B. E vai ser esta projeção, o D é a projeção do ponto B sobre o lado AC. Aqui vai se mostrar que D e E são conjugados harmônicos em relação ao segmento YB, este daqui, NB. Então, é isso que se vai demonstrar nesta etapa. Aí também tem a semelhança entre estes dois triângulos, IBE e BNBE. Esses dois triângulos são semelhantes. Semelhança entre estes dois triângulos leva a esta proporcionalidade. Na etapa anterior se provou que estes dois dividiam harmônicamente BE, que significa escrever esta equação daqui. Junta as duas equações. E agora tem mais uma proporcionalidade que sai de analisar, de estender este segmento e analisar utilizar o teorema de Tales, analisando os segmentos paralelos vão ser DC e Q e B. Então, a análise vai ser com estas transversais B e B e B Q. A partir disso, se consegue provar que justamente D y E dividen armónicamente YB, NB. Isso que se demonstra nesse passo, com esse lema. Estou passando rapidamente. É uma demonstração elaborada. E aqui, finalmente, vem a demonstração do teorema de Feuerbach. Para isso, utiliza a transformação de inversão. Então, aqui estão todos os elementos que apareceram nos passos anteriores. Então, a mesma anotação dos passos anteriores. Então, vai colocar uma circunferência de inversão com centro em belinha. E diâmetro YB, NB. A belinha é ponto médio desses dois pontos, também é ponto médio de AC. Primeiro é colocar a circunferência de inversão no lugar certo.
a circunferencia de inversão é ortogonal com o incírculo, porque ela foi construída utilizando os pontos de contacto, onde tem estas perpendiculares. Então, a circunferência de inversão e o incírculo são ortogonais. Isso significa que a inversa do incírculo, relativo a uma circunferência que é ortogonal com ela, é a própria circunferência. A inversa do incírculo não muda. Vai ser a mesma circunferência. Isso a gente vai estudar na última aula. Quando tem duas circunferências ortogonais, a inversão é invariante para qualquer uma das duas circunferências relativa à outra. Então, o incírculo é a circunferência K. No próximo passo, o que eu mostro é a sua inversa, que é K chapeuzinho. Então, a inversa do incírculo relativo a esta circunferência de inversão continua sendo a mesma. E, por outro lado, a inversa D era esse incírculo. Então, D é esse incírculo. De novo, esse incírculo e a circunferência de inversão são ortogonais. Então, a inversa do esse incírculo relativo à circunferência de inversão é invariante. Então, o D chapeuzinho ocupa a mesma posição que a circunferência D. Então, o incírculo e esse incírculo não mudaram de posição. A reta AC, ela passa pelo centro de inversão. Uma coisa que a gente encontra, quando a reta passa pelo centro de inversão, quando uma reta passa pelo centro de inversão, a reta não muda. É invariante também. Então, essa reta C continua sendo ela mesma. Agora, relativo à circunferência de 9 pontos, a circunferência de 9 pontos é uma circunferência que passa pelo centro de inversão. Então, ela se transforma nesta reta, que está em linhas pontilhadas. Porque uma circunferência que passa pelo centro de inversão se transforma em reta. E a sua inversa vai ser esta reta daqui. Como pontos D e E são um par harmônico em relativo a EB, NB, então, o inverso do ponto D passa a ser o ponto E. E o inverso do ponto E passa a ser o ponto D. Então, isso significa que esta reta, a gente sabia que o círculo de 9 pontos, por passar pelo centro de inversão, tinha que ser uma reta. Mas também, agora já sabe que é uma reta que passa por E, porque D e E é um par harmônico relativo ao segmento EB e NB. Então, finalmente, a reta é outra propriedade da inversão. A inversa é sempre paralela a uma reta tangente
a reta tangente passando pelo centro de inversão. Então, isso significa que o ciclo de 9 pontos não é mais que essa reta S, que inicialmente a gente provou que era paralela com a reta R. E, consequentemente, a gente demonstra como prova que é tangente. Então, o que estamos provando que se a reta S é tangente com D chapeuzinho e é tangente com K' no espaço inverso, tangente significa ângulo de 90 graus. Elas também têm que ser tangentes no espaço sem invertir. Se elas são tangentes no espaço inverso, tem que ser tangentes no espaço antes da inversão. Porque a transformação de inversão não muda os ângulos entre retas e circunferências. Então, a inversão transforma o ponto F no F chapeuzinho. Este ponto vem para cá. E também transforma o ponto H, este ponto, vem para cá, que são os pontos de Feuerbach. É decir, ou esse ciclo é tangente com o ciclo de 9 pontos, e o inciclo também é tangente com o ciclo de 9 pontos nesta posição. Esse é o teorema de Feuerbach, é um teorema bem bonito, mas é que entender a transformação da inversão. Bom, no início a gente já falou do ponto de Nagel, um pouco na aula anterior. Tem várias propriedades sobre o ponto de Nagel, e aqui só vou esboçar um pouco a demonstração. A ideia da demonstração a gente quer mostrar, tem uma parte teórica que é trabalhosa, mas essencialmente aqui você tem um incentro, tem um triângulo ABC, o incentro, e o P daqui, a altura é o ponto P, da bicentriz. Esta é uma bicentriz. E aí é uma bicentriz, que o P da bicentriz é o ponto P. Este segmento é uma mediana, AY. Y é a linha é o ponto médio do lado BC. E NA é o ponto de contato do S círculo com o lado BC. Tem duas semelhanças de triângulos aqui, primeiro tem que se demonstrar que esta reta, AN, este é o ponto de Nagel, é paralela com esta, que une o incentro ao ponto médio do lado oposto. Porque se se consigue demonstrar que essas duas são paralelas, como estos dois triângulos vão ser, se eu consigo demonstrar que AN é paralelo com I, a linha, então aqui eu tenho opostos pelo vértice, duas retas paralelas, e eu vou ter ângulos alternos internos, e vou demonstrar que esses dois triângulos são semelhantes, e como A e é duas vezes Y a linha, então NY é duas vezes YI. Então, mas para isso, antes, tenho que demonstrar que este segmento I a linha é paralelo com AN. E para chegar a essa demonstração, então, o passo anterior é mostrar a semelhança dos triângulos PI
alinea com P, A, N, A. Si a gente consigue provar que esos dois triângulos são semelhantes, então a gente consigue provar que I, a linha, é paralelo com a N. Então, o primeiro passo para provar a semelhança dos triângulos P, I, a linha, com P, A, N, A, para demonstrar que NY é duas vezes Y. Então, isso não está feito aqui, estou contando só por cima os passos a ideia da demonstração. Mas tem uma figura que é bem bonita, tem muita analogia entre a reta de Euler e a reta de Navier. E aqui tem o triângulo ABC e o ciclo circunscrito, o triângulo ABC. Se eu faço com centro no baricentro, eu faço uma motetia com centro no baricentro de fator menos 1,5. Esse ponto A vem para o ponto A', que é o ponto médio do lado oposto. Ponto B vai para o ponto B', que é o ponto médio do lado oposto. Ponto C vai para o ponto C', que é o ponto médio do lado oposto. Com isso, o ciclo circunscrito se transforma no ciclo de 9 pontos. Então, o raio do ciclo de 9 pontos é metade do raio do ciclo circunscrito, porque eu tenho uma motetia de fator menos 1,5. Analogamente, se eu tenho, este é o ciclo escrito, aqui em amarelinho. Novamente concentro no baricentro. Este ciclo inscrito do triângulo ABC, agora o ciclo inscrito do triângulo A', B', C', ou A', B', C' também é chamado triângulo medial. O triângulo inscrito do triângulo A', B', C' é a metade do raio do inscrito do triângulo ABC. Então, se este raio é recinho, este é recinho sobre 2. E eu posso transformar de um para outro com uma motetia de fator menos 1,5, com centro em E. Isso significa que o incentro se transforma neste ponto. Esse ponto tem um nome, é o ponto de Spica. É outro centro de triângulo. E é definido justamente como sendo o incentro do triângulo medial, relativo ao triângulo ABC. Este é o centro do ciclo de 9 pontos. Então, o centro do ciclo de 9 pontos se demonstra que ele está na metade do caminho entre ortocentro e circuncentro. E o ponto de Spica, que está na metade do caminho entre incentro e o ponto de Navier. Então, I, Y e N definem a reta de Navier. H, Y e O são 3 pontos colineares que definem a reta de Euler. Então, tem muita analogia nessas circunferências. E tudo está relacionado com homotetias de fator 1,5. Uma aplicação interessante do ponto de Navier é que qualquer seviana de Navier, a seviana de Navier seria A
N subíndice A. Ela divide o perímetro do triângulo ao meio. Então, se eu considero as relações métricas do S em círculo, aqui é P menos B, P menos A, P menos C. Então, somando estos três lados, a medida é P. E se vou do outro, pelo lado AC, a medida também é P. Então, você pode falar como eu tenho que partir do vértice A e chegar na base. Qual é o ponto da base que permite que os dois caminhos, seguindo a borda do triângulo, duas pessoas a mesma velocidade, em que ponto se encontram? Se encontram em este ponto NA, que é o ponto de contato do S em círculo com a reta base BC. Então, a Sevillana de Nayer tem essa propriedade, ou AB mais BNA é a mesma coisa que AC mais CNA. Então, essa é uma propriedade interessante para as sevillanas de Nayer. Então, aqui tem outras propriedades que são esse é o centro do triângulo medial, do incírculo, no triângulo medial. Aqui pode ser dividido em 6 pedaços, porque tem que NY é 2 vezes YI. Mas este ponto também é o ponto de Speaker, que tem que ele equidista de I e equidista de N, a mesma distância. Então aqui pode ser dividido em 6 pedacinhos. Esse segmento, todos de igual medida. E valen estas relações aqui. Eu passo do incírculo a este outro incírculo por uma homotetia de fator menos o meio centrado no baricentro. E tem outra, uma forma de encontrar o ponto de Nayer sem ter que construir o círculo S inscritos. Até agora a gente encontrou o ponto de Nayer a partir dos círculos, do ponto de contato do círculo S inscrito. E a gente pode encontrar o ponto de Nayer unindo o ponto de contato do incírculo no triângulo medial, esse ponto R, com o vértice A. Esse segmento, essa semirreta passa pelo ponto de Nayer. Análogamente, unindo o vértice B com o ponto W, que é o ponto de contato de um lado do triângulo medial com o incírculo do triângulo medial, também passa pelo ponto de Nayer. Então, estes segmentos são sevillanas de Nayer. Isso é demonstrado também. Então, dá outro método de construção para o ponto de Nayer. Bom, essencialmente aqui tem mais uma propriedade do ponto de Nayer. Este triângulo, a partir do ponto de Nayer, você liga com os vértices opostos. E aqui marca o ponto médio, que 1 é o ponto médio entre A e N. Que 2 é o ponto médio entre B e N. Que 3 é o ponto médio entre C e N.
Entonces, que 1, que 2, que 3 é outro triângulo que tem o mesmo em círculo que o triângulo medial. O triângulo medial é MA, MB, MC, que tem esse em círculo, que é exatamente o mesmo que o em círculo triângulo que 1, que 2, que 3. E aí os segmentos que estão com a mesma coisa são todos congruentes. Estos amarelinhos, tem 3, 4 amarelinhos e 4 cor-de-rosas. São todos congruentes. E 4 verdinhos. São todos congruentes. Então, tem 2 triângulos com o mesmo em círculo. Essa é outra propriedade interessante. Então, vou parar por aqui. Alguma pergunta, comentário? Obrigado, Rogério.